Boa tarde, bom dia, vocês cristãos, que Deus abençoe. Pega a visão aí! O pecado contra o Espírito Santo. Hoje eu vou falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, irmão. Marcos 3, é o único pecado que não tem perdão. Se as pessoas fizerem isso, está condenado à morte. Pode dar dízimo, pode dar oferta, pode sim implorar, pode pintar o 7, mas vai ser condenado à morte. Marcos 3, Jesus falando. Pega a visão aí, pastor. Pega a visão aí, bicho. Pega a visão, obreiro. Pega a visão, Tiago. Pega a visão, presbítero. Pega a visão, jovem. Pecado contra o Espírito Santo. Estava conversando com o pastor Rosivaldo hoje. O que é que não tem perdão? Pega a visão. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no meu coração, fala na minha mente, fala no meu subconsciente para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono mesmo, jovem, que as palavras saiam com o som, com o poder de curar, de libertar e salvar. Em nome de Jesus. Olha só. E os escribas, que são os cristãos do passado, que tinha descido a Jerusalém, disse: tende Beelzebul. O que é Beelzebul? Príncipe dos demônios. Ele é o príncipe dos demônios, é o chefe dos demônios. É o Lúcifer. Esse aí é o Lúcifer, é o chefe dos demônios. Chamou Jesus. É o príncipe dos demônios. Expulsa demônio ele, pelo próprio demônio. E chegou e chamando a si, disseram um parábola. Como pode, Jesus falando, Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se Satanás expulsar, não subsiste o reino dele. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal não pode subsistir. Se Satanás... Não existe esse reino. Não é um reino verdadeiro. Pegou a visão, hein? Não pegou, não. Se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Não tem fim o seu reino. Ninguém pode roubar os bens do valente. Ninguém pode roubar os bens dos valentes se não entrar na casa do valente. Primeiro, amarrar o valente. Então roubará a sua casa. Em verdade vos digo que todo pecado serão perdoados ao Filho do Homem. Toda sorte de blasfêmia com quem blasfemares. Se você chamar o bispo Macedo de endemoniado, pastor, obreiro, diácono, presbítero, jovem, você tem perdão. Se você chamar eles de endemoniado. Mas se chamar o Pai de Jesus de endemoniado, se considere no inferno. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, que é o Pai de Jesus, pastor Rosivaldo, nunca obterá o perdão. Nunca obterá o perdão. Nunca obterá. Mas será culpado do eterno juízo. Porque dizia, tem o Espírito mundo. Porque dizia, tem o Espírito mundo. Porque dizia, seu endemoniado. Porque dizia, seu anticristo. Porque dizia, sua besta. Porque dizia, filho de Satanás. Pegou a visão? Ou tu não pegou a visão não, rapaz? Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados ao Filho do Homem. Todo pecado em que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, vírgula, nunca obterá o perdão. Nunca obterá o perdão. Nunca obterá o perdão. Mas será culpado do eterno juízo. Está condenado ao juízo eterno. Já foi condenado. Porque dizia,
tem o espírito imundo, porque dizia tem o espírito imundo, porque dizia tem o espírito imundo, porque dizia tem o capeta no corpo, tem o demônio no corpo, tem o espírito do Lúcifer, é o anticristo, é Satanás. Pegou a visão. É o único pecado que não tem perdão na Bíblia, chamar o Espírito Santo de endemoniado. Jesus falou, chamar o meu pai de endemoniado, não tem mais perdão. Nunca mais será perdoado nessa terra. Vamos lá no Apocalipse. Em verdade eu vos digo, todo pecado de blasfêmia com que blasfemar ao Filho do Homem, que é o pastor, bispo, obreiro, bispo Macedo, Valdomiro, Sila Malafaia, João, tem perdão. Pastor, bispo, chamar o cristão de demônio, tem perdão. Mas se chamar o Espírito Santo, o Pai de Jesus, esquece. Está condenado. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá o perdão. Nunca obterá o perdão, Jesus falando. Mas será culpado, réu, condenado ao eterno juízo. Porque dizia, tem o espírito imundo. O que é espírito imundo? Espírito do capeta, espírito do diabo. Pegou a visão? Abre a sua Bíblia aí, no Apocalipse 4:8. Quem é o Espírito Santo? Abre em Efésios isso aí. Quem é o Espírito Santo? Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual está selado no dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado no dia da redenção. Abre no Apocalipse 4:8 aí. Apocalipse 4:8. Aqui que eu falei para o pastor Rosivaldo, Apocalipse 1, versículo 7 e 8. Eis que ele vem como nuvem, todos os olhos verão o Espírito Santo. Até mesmo que transpassaram toda a tribo da terra se lamentaram. Eu sou o Alfa, o homem, princípio, fim, disse o que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 7 e 8. Eis que ele vem como nuvem, todos os olhos verão, até mesmo que transpassaram toda a tribo da terra se lamentaram sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o homem, o princípio, o fim, disse o que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Quem é Todo-Poderoso? Na sua cabeça, seu cabelo é branco como a lã, como a neve, seus olhos como a chama de fogo. Sua cabeça, seu cabelo é branco como a lã, como a neve, seus olhos como a chama. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos servos as coisas que breve devem acontecer. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que breve devem acontecer na terra. Apocalipse 4:8. E os 4 animais, cada um tinha de pé 6 asas, e ao redor por dentro cheio de óleo, não tem descanso nem dia nem noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de mim. Pegou a visão aí. E os 4 animais, cada um tinha de pé 6 asas, e ao redor por dentro cheio de óleo, não tem descanso nem dia nem noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Ninguém pode blasfemar contra o Espírito Santo, o Pai do Senhor Jesus Cristo. E os 4 animais, cada um tinha de pé, Apocalipse 4, versículo 8. Ao redor cheio de ar, não tendo descanso nem dia nem noite, dizendo, Santo, Santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, Apocalipse 4, 8. Chamar o Espírito Santo de demoniado, se ele vir para a terra, dê a Deus a sua vida. Dê a Deus a sua vida. Você está condenado, rapaz. Você está condenado, moça, ao fogo eterno. Marcos 3, versículo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Filho, contra o Espírito, na verdade, todos aqueles pecados serão perdoados ao Filho do Homem. Toda sorte de blasfêmia com quem blasfemar. Chamar o bicho Macedo de demônio, tudo. Valdomiro, Silamar, os líderes todinho. O pastor tem perdão. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão, mas será culpado do eterno juízo. Porque dizia, tem um espírito imundo. Porque dizia, tem um espírito imundo. Porque dizia, tem um espírito imundo. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão. Porque dizia, é culpado do eterno juízo. Porque dizia, tem um espírito